Você tem mais riqueza do que pensa. Em 2026, o Estado descobriu uma forma completamente legal de cobrar sobre ela e a maioria das pessoas não sabe. Vou te mostrar exatamente como isso funciona e por que você precisa agir antes de 31 de dezembro. Meu nome é Daniel Pignata, sou guardião de legados e tudo começou esse ano agora, em janeiro de 2026, quando o Congresso Nacional publicou a Lei Complementar 227. Essa lei ela regulamenta a emenda constitucional 132, que foi aprovada em dezembro de 2023. Mas aqui está o ponto que a maioria não compreende. Essa lei não é só sobre aumentar o imposto sobre herança de 2% para 8%. Não, ela muda completamente a forma que o Estado avalia o seu patrimônio. A emenda constitucional 132, ela tornou obrigatória a progressividade do imposto sobre herança, o IPCMD. Antes, cada estado tinha sua alíquota fixa. Em São Paulo, 4%, Minas Gerais, 5%. Agora, todos os estados são obrigados a adotar o sistema progressivo, que é aquele que aumenta o valor do imposto conforme o aumento do valor da herança. E a Lei 227 regulamentou como isso vai funcionar na prática. Ela definiu as faixas de progressividade, definiu os prazos e os procedimentos de avaliação de bens. Por isso, essa lei é tão importante. Ela não só aumenta imposto, ela muda as regras do jogo inteiro. Antes, quando você tinha uma holding familiar, o Estado cobrava imposto sobre o valor contábil, aquele declarado, estava no seu balanço patrimonial. Em muitos casos, se você comprou um imóvel em 1990 por 100 mil, esse imóvel foi declarado por 100 mil, o Estado cobrava imposto sobre o valor de 100 mil, mesmo que o imóvel valha 2 milhões de reais hoje. Isso aconteceu com muita frequência, porque a lei não era tão clara para permitir que o fisco reavaliasse os bens para fins de TCMD. E a jurisprudência do STJ já era mais permissivo. Em muitos casos, o fisco tinha que respeitar o valor que estava no seu balanço. Mas, convenhamos, criava uma situação absurda, em que um imóvel comprado por 100 mil, que valia 2 milhões, era tributado como se 100 mil valesse. Essa era a riqueza oculta que o Estado muitas vezes não conseguia cobrar. E não podia cobrar porque, como eu disse, a lei não era tão clara a esse respeito. Agora, a Lei 227 mudou tudo e exige o seguinte: o Estado, olha o palavrão, cobre sobre o valor do patrimônio líquido ajustado ao valor de mercado e acrescido com fundo de comércio. Traduzindo, o Estado cobra sobre o valor que o patrimônio realmente vale. E como o Estado vai determinar esse valor? Ele pode usar métodos mais técnicos, como o fluxo de caixa descontado, contratar peritos ou a simples comparação com bens similares. Se você discordar da avaliação, você tem que provar que ela está errada. Isso inverte o ônus da prova. Quem deve produzir a prova? Antes, o Estado tinha que provar que o valor que você declarou estava errado. Hoje, você tem que provar que está certo. E aqui vem o mais difícil. O Estado não cobra só sobre o valor real dos imóveis. Ele cobra sobre o fundo de comércio também, que é o valor intangível da sua empresa. Traduzindo, você tem uma holding que administra 5 aluguéis. O Estado pode avaliar essa holding não apenas sobre o valor dos imóveis, mas também pela carteira de clientes, pela reputação, pela marca. Tudo isso é o goodwill, que a partir de agora também vai ser possível de ser tributado. Você tem uma holding que está no balanço por 2 milhões de reais, mas o fisco pode dizer que ela vale 8, porque tem uma carteira sólida de clientes, gera um fluxo de caixa previsível e tem uma reputação sólida no mercado. Isso é o goodwill. E a Lei 227 permite que o fisco cobre imposto também sobre esse valor intangível. É como se o Estado estivesse dizendo: você construiu uma máquina de gerar renda e agora você vai pagar imposto sobre a máquina inteira, não apenas sobre o valor dos bens físicos. Deixa eu te trazer números, um exemplo prático. Imagine que você tem uma holding com 7 imóveis e gere renda mensal. O valor
contábil 2 milhões e o valor de mercado 5 milhões. Fundo de comércio, fluxo de caixa, carteira de cliente, marca, vale 1 milhão. Total, 5 milhões do valor de mercado, com 1 milhão do fundo de comércio, 6 milhões. Agora vem o impacto financeiro. Antes da Lei 227, a alíquota de ITCMD em muitos estados era de 4%. Então seria 4% sobre 2 milhões, que era o valor declarado, o valor contábil. Isso resultava um imposto de R$80 mil. Depois da Lei 227, com a alíquota progressiva de 8%, o ITCMD cobrado nessa operação é de 8% sobre 6 milhões, valor de mercado mais fundo de comércio. E resulta um imposto de R$480 mil. Mas espera que tem mais. Quem diga que se a hold tiver débitos, o fisco pode cobrar sobre o valor bruto da empresa e não sobre o líquido. E se você discordar dessa avaliação, você tem que contratar um perito para dizer que ela está errada. Então a diferença de agir agora e não agir pode custar a você e a sua família e ao seu legado centenas de milhares de reais. Calma que tem mais. A Lei 227 introduziu uma regra de agregação de doações sucessivas. Sabe aquela estratégia de doar um pouquinho para os filhos todos os anos, para que entre na faixa de isenção anual? Então, agora não funciona mais. Se doou 100 mil em 2024, 100 mil em 2025 e 100 mil em 2026, o Estado pode somar tudo, R$300 mil, e cobrar imposto sobre o valor total, com a alíquota progressiva aplicada sobre os 300 mil. E tem mais uma armadilha, que é a presunção de simulação. Se você vende as cotas da hold para um filho, mas o filho não tem renda comprovada para justificar a compra, o Estado pode presumir automaticamente uma doação disfarçada. E não é só isso não. O fisco pode cobrar multa pesada. Isso está na Lei Complementar 227, no artigo 147. Então, aquele jeitinho de vender as cotas por um valor simbólico, acabou. Outra situação que a maioria das pessoas não sabe. A Lei Complementar 227 também regulamentou as trusts. Então, se você tem uma trust no exterior, o valor do imposto incide quando o dinheiro reverte no beneficiário, seja em vida ou seja pelo falecimento. Isso dificulta uma das principais estratégias do planejamento internacional. Aí você me pergunta, Daniel, mas então acabou? O que eu faço agora? Se você já tem uma hold, primeiro, você precisa rever essa hold. Segundo, caso você tenha precisa revisar o seu planejamento de doações. Se você estava fazendo doações anuais, pode ser que seja interessante você parar ou mudar essa estratégia. Terceiro, você precisa revisar também seus trusts. E tudo isso precisa ser feito antes de 31 de dezembro de 2026. Sabe por quê? Porque em 1º de janeiro de 2027, as novas leis entram em vigor. Então, se você já fez o seu planejamento sucessório, é importante que você reveja. Agora, se você não fez o seu planejamento sucessório, a hora é agora. Você prefere que o Estado seja o seu maior herdeiro? Ou que a sua família receba o que você construiu com muito suor? Como eu disse, a diferença entre agir agora e não agir pode custar à sua família e ao seu legado centenas de milhares de reais. Isso é segurança da família. Isso é proteger o seu legado. Se você quer entender melhor como estruturar a sua hold e o seu planejamento sucessório em 2026, continue comigo. Até o próximo vídeo.